Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar com a nossa série de Q&As. Para quem ainda não viu o primeiro Q&A, eu vou deixar o link aqui em baixo para vocês verem. Para hoje o tema vai ser stress e ansiedade, que vocês perguntam muito, e também alguns temas de saúde que vocês me perguntam com alguma frequência. Então, começando com o stress e ansiedade, a Teresa Carvalho perguntou-me como combater o stress e a ansiedade. E realmente todos nós estamos a passar por stress e ansiedade. Eu já partilhei muito com vocês da minha jornada e de toda a ansiedade que eu também fui passando ao longo destes anos. Sempre desde criança, sempre fui uma pessoa que viveu muito no futuro, que me preocupava muito tanto com os testes na escola como no trabalho, e realmente a ansiedade nada mais é do que estarmos a viver no futuro. Então, a melhor forma de vocês combaterem a ansiedade é aprenderem a viver no momento presente. E a cultivar isso, seja através da respiração, que já falámos no outro vídeo, seja através do yoga, seja através da meditação. Tudo o que vos traga para o momento presente vai ajudar-vos a afastarem-se daqueles pensamentos de futuro que vos estão a causar ansiedade. Portanto, esse é sim o primeiro conselho que eu vos posso dar. Segundo, estarem em contacto com a natureza, porque nós vivemos numa era em que estamos super ligados aos e-mails de trabalho, às redes sociais, está sempre tudo a acontecer, estamos constantemente a pensar, tenho que ir fazer aquilo, tenho que responder a isto, e isso causa-nos muita ansiedade. E realmente às vezes é importante nós sairmos deste mundo da tecnologia e conectarmos-nos com a natureza. E realmente a natureza é a maior medicina. A nossa pele em contacto com a natureza, por isso é que é tão importante estarmos descalços, é o maior anti-inflamatório do mundo e ajuda realmente a limparmos a nossa mente. Portanto, cultivem este espaço de estar em contacto com a natureza. Eu faço muitas vezes isto, quando eu sinto que realmente estou a ficar muito estressada, muito ansiosa, largo tudo e vou e estou em contacto com a natureza. Portanto, é realmente das melhores medicinas para tudo. Depois há muitas diquinhas. Eu vou deixar também aqui um link para um artigo que eu escrevi só sobre ansiedade e que tem todas as minhas diquinhas, mas assim principais é realmente momento presente, contacto com a natureza. A alimentação também é super importante porque o nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Porquê? Porque 90% da hormona da felicidade, que é a serotonina, é produzida no nosso intestino. E então há esta relação entre a nossa mente e a nossa digestão. Então o corpo desintoxicado, uma digestão a funcionar bem, é uma mente também desintoxicada. E isto foi algo que eu também trabalhei muito durante todo este processo de cura, que foi a minha digestão, a forma como eu me alimentava. E para a ansiedade realmente é bom comermos alimentos verdadeiros, alimentos coloridos, coisas que nos façam estar bem relaxados. Portanto, a alimentação vai-vos ajudar muito, cuidarem da vossa digestão, e realmente há muitas coisas que podem fazer. Portanto, eu vou deixar aqui o link para vocês, para todas as diquinhas para começarem a aplicar e pensarem que realmente só depende de vocês, está tudo bem, não têm que se preocupar. Podem também usar afirmações, é outra coisa que eu também adoro usar. Eu estou aqui agora, está tudo bem. Cultivarem realmente esta paz dentro de vocês e pensarem que a ansiedade, o stress é uma coisa criada pela vossa mente. Portanto, vocês têm que realmente trabalhar a mente e trabalhar tudo o que tem uma influência sobre a nossa mente, e por isso também falei da alimentação. E depois a Mariana Almeida pergunta dicas para profissionais de saúde ou outros que trabalham por turnos. Eu recebo muitas mensagens de pessoas ou que são profissionais de saúde ou que trabalham por turnos também com este problema. Realmente é muito difícil termos o nosso equilíbrio e não vivermos neste stress quando o nosso corpo não consegue ter um ritmo, não é? Nós temos que pensar, nós somos um ser da natureza, tal como os animais, nós também devemos viver por ritmos, mas hoje em dia vivemos num mundo em que nem sempre isso é possível e há muitas pessoas que têm de trabalhar por turnos, não é? E nós precisamos tanto dessas pessoas, não é? E obrigada
obrigada a realmente todos os profissionais de saúde que fazem isto para garantir o nosso bem-estar, portanto vocês têm que estar super orgulhosos do trabalho que estão a realizar, mas também para ajudarem os outros têm que cuidar de vocês. Então, algumas coisas que podem começar a fazer é tentar ter rotinas noutras áreas. Por exemplo, o sono é uma coisa que vocês não conseguem ter rotina. Então, onde é que vocês podem pôr rotina no vosso dia-a-dia? Por exemplo, na alimentação, ter horários certinhos para se alimentarem. Se calhar têm aquele turno de 8 horas, aquela hora que acordar, fazem o vosso pequeno almoço, têm aqueles horários que vos mostrem que vocês também estão a ter uma rotina. Eu sei que vai sempre variando, mas se cultivarem algumas rotinas no vosso dia-a-dia, vai-vos ajudar a ter este equilíbrio e terem também algo que fazem por vocês quando acordam e quando se vão deitar. Eu falo muito da morning routine, da evening routine, temos realmente aquelas rotinas no nosso dia-a-dia e não tem necessariamente que ser de manhã ou à noite, é aquela rotina quando acordam, fazerem uma coisinha por vocês, fazerem umas respirações, fazerem uma meditaçãozinha de 5 minutos, tomarem um pequeno almoço saudável, quando vão dormir, desligar tudo, voltarem a fazer umas respirações, ou seja, terem aquelas rotinazinhas que vos mostrem que vocês também estão a viver uma vida equilibrada, com rotinas, vai-vos ajudar bastante. Portanto, é assim o melhor conselho que posso deixar, mesmo que seja por turnos, vocês conseguem encontrar o vosso equilíbrio assim desta forma, têm que cumprir com vocês, lá está, sempre temos que fazer o melhor por nós, para darmos também o melhor aos outros. Depois, a Sara Santos pergunta como ajudar uma amiga que tem uma doença autoimune e que está a passar por um momento de stress. Eu falo bastante também nesta questão de doenças autoimunes, porque como vocês sabem também é algo que eu tenho e porque passei e realmente depois vamos ter que fazer um vídeo só sobre isto, mas assim, falando no geral, as doenças autoimunes no fundo têm 3 origens que nós temos que perceber, que é a hereditariedade, que vai estar sempre lá, a leaky gut, que é a nossa digestão, por isso é tão importante trabalharmos esta área de digestão, e depois vai ser os fatores ambientais, que é o stress. Então, se nós não conseguimos controlar a hereditariedade, nós temos que trabalhar nas outras e é normal que o stress seja uma das coisas que mais afeta. Eu falei-vos há bocadinho da ansiedade, que fui sempre muito ansiosa. Quando eu fui diagnosticada, eu fiquei muito mais ansiosa, ainda por cima porque o problema que eu tinha fazia com que eu tivesse hipertiroidismo, que é a tiroide a funcionar muito depressa e todo o meu corpo a funcionar muito depressa, então eu estava sempre a tremer, estava sempre ansiosa. Então eu que já naturalmente era ansiosa, ainda estava mais ansiosa, ainda estava com mais stress, e por isso é que nas doenças autoimunes nós temos que focar nestes 2 pontos, na nossa digestão, super importante, e na nossa, e nos fatores ambientais, tudo o que não nos está a tirar o nosso bem-estar, muitas vezes o stress, e é por isso que todas aquelas diquinhas que eu dei para a ansiedade vão-vos ajudar, não é? Terem o vosso momento de paz, estarem no momento presente, cultivarem rituais que vos permitam estar bem com vocês, fazerem as coisas que vocês gostem, nunca se esquecerem de vocês, porque vocês têm que estar bem para dar o vosso melhor aos outros, vocês têm que cultivar e fazer coisas que vocês gostam. O que é que vocês gostam? O que é que vos faz feliz? Façam essas coisas. E a última pergunta sobre stress e ansiedade é da Marquel Dias, que pede técnicas de respiração para acalmar e ajudar a adormecer. Eu falo-vos muito sobre a respiração e a importância de respiração, e sem dúvida que foi das coisas que eu mais aprendi no yoga, foi as técnicas de respiração. No último vídeo também já vos falei um bocadinho disto, que ajuda-nos muito a entrar no modo de meditação, e há muitas técnicas. Assim, para adormecer, realmente a mais fácil, que foi a que eu vos falei até no vídeo anterior, é realmente a respiração abdominal. Quando nós estamos estressados, nós começamos a respirar do nosso peito, portanto, cultivar sempre essa respiração abdominal, colocar as mãos sobre a barriga, na inspiração ver a barriga a ir para fora, na expiração ver a barriga a ir para dentro, portanto, fazer este tipo de respiração. Depois, uma contagem também ajuda bastante, podem fazer a contagem 4 na inspiração, 4 na expiração, ou fazer até 4, 4, 4 e contarem também quando estão a aprender a respiração. Quando forem, à medida que forem evoluindo na prática de pranayama, de respiração, vão começar a aguentar mais tempo entre respirações. Portanto, ou fazem realmente a respiração abdominal, ou fazem a contagem respiratória, e depois há muitas outras técnicas que realmente posso falar em próximos vídeos, mas assim, para começar, é realmente conectar com a respiração.
fechar os olhos, imaginar o ar a entrar, o ar a sair, começar por aí, vão ver que vão logo sentir muitos benefícios e vai-vos ajudar a dormir muito melhor. Portanto, façam antes de dormir, façam quando acordam, é super bom. E agora, sobre saúde, vocês têm feito muitas perguntas sobre medicina Ayurveda, principalmente desde que eu vim da Índia. Vocês sabem que eu estive lá a estudar Ayurveda e foi algo que eu comecei a partilhar já um bocadinho aqui no YouTube também e também partilho nas minhas redes sociais, então vocês vão sempre perguntando muito e realmente têm muita curiosidade sobre a Ayurveda. E então, a Veg Aerial pergunta: como descobriste e quais os benefícios da medicina Ayurveda? Então, como é que eu descobri? Eu comecei a estudar medicina Ayurveda já quando estava no IIN, no Institute for Integrative Nutrition, porque lá temos uma abordagem muito holística, então temos que aprender sobre todas as teorias alimentares, aprendemos as diferentes dietas que existem e então a Ayurveda foi logo um dos temas que nós abordámos e eu fiquei logo super interessada, principalmente porque eu tenho esta paixão pela Índia, não é? E a medicina Ayurveda é a medicina que teve origem na Índia, é uma medicina milenar e que vê o nosso corpo como um todo, não é? Corpo, mente e alma. E a medicina Ayurveda defende que nós temos um tipo de corpo de acordo com os elementos da natureza, com o ar, com a terra, com o fogo, portanto cada um de nós tem diferentes elementos da natureza e então eu comecei logo a ficar muito interessada nessa altura, a fazer logo o meu dosha, a perceber qual era o meu tipo de corpo, que elementos é que eu tinha em excesso, mas depois, como eu fui fazer o meu curso de Yoga e a Ayurveda e a ciência irmã do Yoga estão muito relacionados, comecei a explorar logo muito mais e entrar em grande profundidade neste tema e a aprender realmente mais sobre todo este conceito e como aplicá-lo no nosso dia-a-dia e agora recentemente também quando estive na Índia fiz novamente outro curso mais focado nesta área e então deu para explorar ainda mais este tema, portanto foi assim que eu fui aprendendo, foi sempre através de cursos, mas sei que também há muitos livros, vocês pedem muitas vezes livros, não tenho aqui nenhum para vos mostrar nessa área, mas sei que o Deepak Chopra tem imensos livros que falam sobre a Ayurveda e portanto vocês deviam mesmo procurar na FNAC, numa loja de livros sobre este tema, se quiserem aprofundar, porque é super interessante e de qualquer forma, para fazerem o vosso dosha, eu vou deixar aqui o link, porque vocês estão sempre a pedir e acho que é super importante termos este autoconhecimento, de conhecermos um bocadinho mais sobre o nosso corpo, conhecermos assim um bocadinho mais sobre nós. Pessoalmente eu sou Vata Pitta, eu sempre me identifiquei muito com Vata, sei que sou super Vata, mas também tenho um bocadinho de Pitta e portanto há 3 tipos de corpo, é Vata, Pitta, Kapha e é super interessante perceber como é que nós podemos equilibrá-los, porque o objetivo é termos um bocadinho de cada, não é? Somos todos diferentes, mas ambos têm que estar assim equilibradinhos e então eu quando estive na Índia fui também a uma consulta com um médico Ayurveda e foi espetacular, também acho que foi onde eu também aprendi mais porque foi pôr na prática e ele olhou para mim e fez-me logo, eles veem o nosso pulso, ele está ali uns segundinhos no nosso pulso e diz lá logo, és Vata Pitta, então tenho predominância de Vata, mas também tenho Pitta, então foi assim que eu fui aprendendo, muito através de cursos, experiência pessoal, portanto assim, como é que eu descobri foi desta forma. E depois, a última pergunta sobre saúde é da Magda Valente, que pergunta quais os melhores suplementos e vitaminas para equilibrar o nosso organismo. E esta é outra pergunta que vocês também perguntam muito, foi assim das perguntas mais pedidas aqui no YouTube, principalmente porque eu partilhei os suplementos que eu levava comigo para a viagem na Índia e vocês estão sempre a pedir quais são os melhores suplementos, como é que eu posso equilibrar, mas lá está, isso é super individual e eu não vos posso dizer, olha, toma este suplemento ou toma aquele suplemento. O que eu posso dizer é que vocês devem sempre fazer análises constantes, ver o que é que o vosso, se tem algum déficit, algum nutriente, e é um bocadinho assim que vocês vão suplementando e não, eu tenho que começar a tomar isto porque toda a gente toma. Então é muito individual tomar um suplemento vitamínico ou tomar uma vitamina D ou uma vitamina B12, pronto, é independente realmente do tipo de alimentação que vocês estão a fazer. Naturalmente, para quem segue um estilo de vida
mais plant-based, vitamina B12, vitamina D, mas claro, nunca tomar sem fazer análises, sem saber realmente o que vocês precisam. Assim, regra geral, o que eu recomendo sempre foi aquilo que eu falei no meu vídeo da Índia, que é um bom probiótico. Já falei realmente muito da importância da digestão e o probiótico é assim aquela base que toda a gente deve tentar incluir, seja através de suplementos, mesmo alguns alimentos como sauerkraut, alimentos fermentados, mas um bom suplemento de probiótico é sempre das melhores coisas que a pessoa pode tomar. Depois, aqueles suplementos verdes que eu também vos falei, pirulina, clorela, que ajudam a desintoxicar o nosso corpo, dar-nos energia. Pronto, são coisas assim que naturalmente a maior parte das pessoas precisa, mas lá está, é super individual. Procurem sempre acompanhamento, estarem informados e fazerem análises constantemente. Portanto, para vocês, porque cada pessoa é uma pessoa, é super individual e na saúde não podemos realmente estar a prescrever nada assim para que dê para todos, não é uma coisa milagrosa que dê para todos. Portanto, é fazerem realmente este acompanhamento e perceberem realmente o que é que funciona para vocês. E estas foram então as perguntas mais pedidas na área de stress, ansiedade, saúde. E terminamos assim mais um Q&A. Tal como fiz no outro Q&A, gostava também de vos deixar um livro. Como vos disse, na área de Ayurveda não tenho assim nenhum livro específico para vos dar, mas sei que o Deepak Chopra tem imensos livros fabulosos nesta área e que estão traduzidos em português. Mas para stress e ansiedade eu gostava muito de vos recomendar este livro, que acho que toda a gente devia ler, que é O Poder do Agora, que está em português. Eu tenho um livro em português. Este foi dos primeiros livros que eu li sobre espiritualidade e, como vos tinha dito no início do vídeo, realmente stress, ansiedade é realmente estarmos fora deste momento presente e estarmos a viver no futuro. Portanto, é muito importante vocês perceberem que temos que viver no agora e não no futuro ou no passado. E, portanto, este livro eu aconselho muito, por isso, mais uma diquinha para vocês. E terminamos assim mais um Q&A. Espero que tenham gostado. Se ainda não viram o primeiro vídeo, vão lá ver. E para a semana já vamos ter mais um Q&A com mais temas que vocês estão sempre a pedir. Portanto, espero que estejam a gostar. Subscrevam o canal para receberem logo e saberem logo quando eu publico o vídeo. E vão-me acompanhando pelas redes sociais. Façam parte também do nosso grupo Soul Sisters, onde partilhamos sempre diariamente muita inspiração. E vamos estando em contacto. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo.